dias. Eu vou falar um pouco sobre a obra de Rio de Janeiro, Metro Rio, que foi hecha para as Olimpíadas. E ali utilizamos uma tuneladora IPB, pero com alguns pontos diferentes. Hasta agora, falaram muito sobre tipo de tuneladoras, também Multimode Operation Systems, também falou sobre materiais e também tuneladoras, que são as duas coisas, tipo, uma tuneladora que é slurry quando necessário, a EPB quando também necessita, as duas coisas juntas, duas tuneladoras em uma. O que hicimos em Rio foi uma coisa distinta. Vamos mostrar o que e por quê. As arenas são uma parte da fronteira das tuneladoras de EPB. Não tem coesão, não tem, é muito permeável, tem muita água. E a arena de praia, como esta em Rio, era um desafio para ser com outra tuneladora, senão uma slurry, um hidroshield, que é a tuneladora que se utiliza generalmente para fazer obras em arena. Pero vamos falar um pouco da obra para vocês mirarem o que passava com ela e o que deveríamos cambiar. Essa é uma... O Metro de Rio tem 17 quilômetros de linhas, 7 estações, uma parte bastante rocosa deste lado e aqui uma parte que tem arena e roca. Esse lado sul, que chamamos, esse lado oeste, e a interconexão entre o lado sul e o oeste, para esse lado se quedava o Parque Olímpico. E esta obra é necessária para o transporte da população para as Olimpíadas. A parte sul, que é nosso problema, passava por acá, está em duas praias conhecidas, Ipanema e Leblon, bastante pobladas, densamente urbanizadas, e tendria que fazer os túneis por debaixo da calle e pôr 3 estações ali. Okay. Em verdade, passamos ao lado de 600 edificações diferentes, tá? E uma área bastante densa, tá? Principalmente com pontos diferentes. Começava por roca e depois cambiava para a arena. E passavam por debaixo de vários edifícios. A geologia é basicamente arena em 2,8 quilômetros de extensão da escavação de túnel. Arena dura, SPT entre 20 e 40. Passávamos a 1 diâmetro de cobertura. E também as pontas, teníamos roca, sai de 2 morrotes, e passa por a arena e sai no outro morrote. Aqui a roca era dura também, alguns pontos tinham 290 megapascal, e a abrasividade é muito grande. Ou seja, temos que cavar um material, um túnel com vários tipos de geologia diferentes, entre roca e arena. O nível de água era muito alto, ou seja, tinha de 12 a 5 metros da superfície, ou seja, 10 a 18 metros da corona do túnel. A permeabilidade, como arena, é 10 a -3, bastante permeável. E a roca, como disse, muito abrasiva, Surcharge 5.2. E a média da dureza era 236 megapascal. E o material da arena era basicamente, essa era a curva granulométrica das arenas, né, que mostrava que tinha poucos finos, em torno de 6% de finos. Né, algo difícil para fazer com uma IPB. Se tuviera 20%, estaríamos mais seguros, mas para utilizar uma IPB necessitava ter mais finos. Né. Então, começamos a estudar possibilidades. Slurry Shield, a máquina mais adequada para as arenas, pero também uma IPB. Este é um gráfico conhecido da operação de cada tipo de máquina. Tem
uma franja de EPB, uma franja de slurry, ou seja, quanto mais granulometria mais grande, melhor para slurry, e EPB não trabalhava nesta franja. Okay? Nós outros teníamos uma curva granulométrica que entrava na franja conhecida de slurry, por causa da falta de finos. Então, começamos a estudar, porque não, qual tipo de máquina? A slurry necessita de um espaço grande para pôr a central de desarenação. Que estava prevista para nós outros, por esse diâmetro, que era 11,5 metros de diâmetro, estaríamos de um espaço de 10 por 140 metros de ancho. Depois, tinha que escavar duas coisas, roca e arena. A operação de slurry para a roca é um pouco difícil, teria que ser uma máquina diferente. Pero para IPB era muito melhor, porque IPB você pode cambiar os modos de operação e ter a escavação em roca muito mais fácil, muito mais sensível. Depois, considerava um pouco o risco de um acidente com slurry, porque com a arena não tem suficiente suporte, e interno da câmara é um material aquoso, qualquer colapso poderia vir sempre para dentro da câmara e perderíamos um pouco o controle. Era um ponto a considerar, um risco. Depois, para nossas empresas, teríamos muito mais experiência com EPB. Isso não é verdade. Teríamos 14 EPBs. Pero como chegar a um acondicionamento perfeito para trabalhar com uma EPB, já que não tinha muitos finos? Tá? Okay. Então, falando de um ponto a ponto, para pôr uma planta de separação, a obra era montar a máquina em uma caverna cá, que era uma estação de metro, e desmontá-la em outra caverna acá. Tá? Escavar em roca, sair pelas arenas, entrar na roca e chegar allá. Tá? Pero em esta área de Rio de Janeiro, que é o metro quadrado mais caro do Brasil, quizá sul-americano, era muito difícil encontrar uma área ou expropriar uma área de 10 por 140. Tá? Para atender um equipo destas dimensões, okay? Poner em Rio. O que teníamos era uma estação de metro, a dimensão de uma estação, para montar a máquina, e túneis que é o túnel de via que conecta a estação anterior, e túneis de via de parqueamento das composições. E aqui sai a via, o túnel. Esses túneis são somente de acesso. Isto tudo dentro da montanha. Pero teríamos que pôr todos os sistemas de suporte. Planta planta de concreto, planta de grout, sistemas de água, parte elétrica, oficinas de trabalho, talheres de operação. E estava tudo ubicado dentro dessa área. Não teríamos mais áreas para pôr lá planta de separação, planta de desalienação. Então, quedamos com um problema. Depois, para operar um slurry, além de ou ter outra cinta, que custa mais caro, ou ter a roca por bombeio, porque teríamos uma roca dura dessa, com 290 megapascal ou surcharge de 5.12, iria desgastar a tuberia. Então, poderíamos ter um acidente transportando a roca por bombeamento dentro da tuberia. Começamos a analisar possibilidades delas dois tipos de equipo, tanto slurry como EPB. E começamos a pensar diferente. Em vez de ter uma máquina que se adapta ao suelo, ou seja, vários tipos de máquina para escavar este suelo, por que não cambiar o suelo para um tipo de máquina? Essa foi uma mudança de pensamento que foi muito importante. Então, para escavar no modo aberto, tendríamos aqui em os backups alguns equipos, por exemplo, esse é para sacar o polvo da roca escavada em frente aberta, tá? Mas também algum sistema de injeção de bentonita, ou
com sistemas de injeção de espuma específicos e utilizando uma correia transportadora. Ou seja, imaginamos um sistema para pôr dentro da LPB, para trabalhar ela com injeções de materiais diferentes, tá? E está a ser um circuito cerrado, injetando bentonita por determinado volume, numa maneira de recriar um slurry dentro da IPB. Esta foi uma salida. Então, generamos um novo modo de operação para uma máquina EPB, para poder trabalhar em arena. Tá? Okay. Então, criamos sistemas novos para injeção, já que há um bom desenvolvimento de novas espumas, novos polímeros. Então, para enfrentar as arenas, generamos esse novo sistema que já falamos até de mini slurry. Okay. Então, teríamos também a planta de separação com hidrociclones para poder sacar a água, da bentonita da água ou do material da arena. Tá? Tamizes para separar planta de separação para bombeio desses materiais internos à câmara. E tamizes para separar o material e utilizar esse material via cinta e não via tuberias. Okay? Com essa decisão, criamos, junto com o Herring-Kneck, criamos uma máquina com esses detalhes novos para uma EPB e começamos a montá-la. Okay? Então, essa é a caverna, estamos montando a máquina na caverna, tal. Está aqui da lista e começamos a escavar. Tá? Vamos mais um. Começamos a escavar e o túnel lá está feito com uma EPB em arena. Tá? Então, esse câmbio foi importante. Pero não paramos aí, por suposto. Analisando os dados de controle, vamos analisar o que passou entre uma IPB e uma slurry para ver se é possível esse sistema é competente o suficiente para trabalhar em outros sítios. Então, hicimos uma comparação entre uma IPB de Rio e uma slurry em Alemanha, o projeto Kassig, em Karlsruhe, que também são trenes urbanos. Tá? São cidades semelhantes, bastante densamente urbanizadas. Tá? Okay. A cobertura é um diâmetro AK, 0,775 AK. As duas são arenas. Os níveis de água são altos também. Estão a 2 a 5 a 6 metros acima da corona. Nós outros também. Tá? Não cerramos o tráfego para isso também. Tendríamos 2 tuneladoras, nossa EPB, que começou a chamá-los de uma EPB híbrida, de 11,50, e na Alemanha, uma de 9,30 Slurry Shield, as duas última tecnologia da empresa Herring-Kneck, para o caso de EPB e o caso de Slurry. Okay? Os sistemas a câmara, com injeções em frente, injeções na câmara, o tornilho, saca e sale tudo por correia, e ali o sistema general de hidroshield. Entra água, sale com material por bombeio. Tá? E no SPB tem aquele sistema multimode, e nós outros pusimos um ou no mais. Então, escava roca aberta, escava roca cerrada, o suelo de modo cerrado, o modo de transição também, que seja um pouco de espuma na câmara. Tá? Escava o suelo também com o sistema cerrado completo. Escava utilizando um sistema de pistão, cerrando o tornilho, utilizando um sistema de pistão para pôr o material, pero em la cinta. E escava o sistema que chamávamos de mini slurry, que era escavar tudo, passar um processo de desarenação e sacar o material e devolver a bentonita para a frente. Tá? Esse é típico, o tornilho, com um gate de cierre, e essa é uma foto da frente da PPB tipo slurry. Tá?
Aqui temos a planta de desarenação da EPB de Alemanha, uma área razoável. E aqui nossa chica planta de desarenação da bentonita para o sistema da EPB. Está um pouco escuro, tá? E aí cambia. A ideia era ter uma maneira de utilizar a IPB em la frente em los materiais de suelo em arena. Essa é sempre a ideia. As curvas eram assim. Essa era a curva do rio e essa é a curva da tuneladora em slurry em Alemanha. Essas linhas 1, 2 e 3 são aquelas franjas de melhor operação para slurry com espuma e EPB. Então, vocês podemos ver que estávamos dentro da área de slurry, comparando com a obra de Alemanha. Tá? Bem, hicimos uma comparação para ver como foi a performance de uma comparada com a outra, ou seja, se tivéssemos que utilizar a slurry ou tivéssemos que usar EPB em outro sítio de arena, se era possível ou foi uma sorte. Então, a parte mais importante para uma EPB é o controle de pressão. Haga qualquer coisa, mas o controle da pressão. O controle da pressão tem que ser muito bom. Tá? Com esse material de arena que se perde pressão fácil, porque é permeável, tá? O nosso controle, aliás, com todos esses movimentos, sistemas de injeção de bentonita ou bentonita com polímero ou espuma com polímero, tá? Ou os três juntos, isso foi desenvolvido para cada caso, cada avanço. Tá? Chegamos a uma diferença, de uma precisão de 0,2 bar de controle, e o equipo de slurry é mais baixo, é 0,05 bar de precisão. Tá? E o 0,2 já é alguma coisa boa. De onde sacamos isso? Tá? Em alguns pontos, com melhor acondicionamento do suelo, conseguimos 0,1 bar. E o slurry também teve picos de 0,1 bar. Então, nosso controle é razoável utilizar a IPB nesse material de arena. Tá? E de onde vem isso? Que os assentamentos entre os dois tipos de obra eram semelhantes. Para os túneis de Alemanha, se quedava em torno de 8 milímetros de assentamento. Nós tendríamos em LR entre 8 e 12 milímetros, e em os edifícios que eram ao lado, era de 3 a 4 milímetros. Então, nós conseguimos manter o assentamento onde era importante. Depois, analisamos o que passava com a máquina, quanto os outros estavam de energia para fazer o mesmo trabalho. Tá? Essa é uma fórmula de energia específica, que é o torque dividido pela penetração vezes o diâmetro ao quadro. Tá? Então, chegava a um gráfico assim. A IPB, quando tem finos, trabalha em torno de 20 megajoules por metro cúbico. Depois, onde não tem finos, cambia para uns 40 megajoules. Aí uma energia, necessita de mais energia para fazer o mesmo trabalho. O estudo apresenta que necessitamos pôr um acondicionamento bueno acá para baixar isto. E as freadoras slurry são 10 vezes menos. Trabalham em torno de 4 megajoules. 4. Em uns pontos conseguimos barrar melhor. Cambiamos isto para... Cambiamos isso para 10 a 12,5 contra os 0,75. Isso é barra. Não, desculpa, está falando do torque. Para isso, temos que ter mais torque. Então, em las arenas finas, estamos de mais torque. Em las médias grossas, temos um torque menor, ou seja, um torque para escavação em arenas de 12,5
meganewtons vezes metro, e os slurry consomem menos torque, necessitam menos torque, 0,75. Tá? É uma diferença grande, pero por que isso, né? Tá? E um dos pontos que conseguimos barrar o consumo de energia para 6 mais ou menos aqui. Esse tramo conseguimos 6. E aqui temos os 4 de slurry. Então, com o condicionamento correto, diminuímos o consumo de energia. Né? O torque também, barramos um pouco para 7,5 contra o 0,75. Mas isso é isso mesmo? Gastamos um equipo mais poderoso? Estamos, sim, porque HydroShield Slurry trabalha com uma coisa aquosa dentro da câmara. Pero EPB trabalha com terra. A densidade, o peso é muito mais grande. Então, estamos numa máquina que tem mais torque. Tá? Isso consome mais energia em general? Sim. Pero juntando os sistemas como um todo, ou seja, considerando o slurry como toda aquela planta de desarenação, o total é mais baixo. Depois, tuvimos que estudar, claro, os materiais para esse EPB trabalhar. Tá? Então, sacamos vários tipos de mesclas para chegar, utilizando slump test, fazendo testes para criar aquele cake, também importante para EPB, tá? Como fazer. Depois, testes de pressão, quanto conseguia manter o tipo de material injetado em las arenas, ou seja, para criar uma malha de suporte. Tá? E também quanto tempo teríamos de trabalho para fazer as intervenções hiperbáricas, ou seja, cambiar os discos e outros materiais, os cortadores. Tá? Fizemos tudo isso em laboratório, um pouco em Alemanha e também em La Obra. Na verdade, muito mais em La Obra, porque sacávamos o material exato que teríamos que trabalhar. Com isso, chegamos a... Esse era um material quase sem acondicionamento nenhum, uma coisa bastante aquosa. E isso não trabalha, as EPBs não trabalham assim. Se trata de algo mais pastoso, uma pasta, para poder sellar a câmara e o tornilho. Então, conseguimos chegar àquele tipo de material com injeções de espuma, bentonita e outros materiais. Depois, também, para o tornilho, teríamos problemas com a passagem de água por ele. Então, tivemos que injetar materiais também. Tá? E esses materiais derravam um pouco todo o material em tornilho um pouco mais seco e um pouco mais duro. Quando parávamos para pôr os anilhos, tá? Esse material quedava mais duro, então você estava de mais torque e o tornilho da escavação para poder desbloquear. Tá? Então, precisa de mais torque também no tornilho, para que a EPB trabalhe em uma arena. Okay? Essa consistência de arena com mais coesinho. Tá? E a arena tem esses granos mais grandes aqui, e duros que generam um atrito mais grande, ou seja, cambiam a parte de temperatura de escavação. Tá? E isso, com a temperatura mais grande, temos uma perda de performance da máquina. Tá? Então, injetávamos em la frente bentonita para sellar e começar o trabalho novo. Por lo tanto, esse material de escavação passava por nossos hidrociclones para sacar a bentonita e o resto iria para a cinta. Tá? Quando começávamos a escavar, entrávamos em modo de escavação de IPB normal, com espumas e alguns polímeros. Tá? Passado um ponto, essa temperatura cambiava. Então, tivemos que desarrollar novas injeções à frente para poder reduzir a temperatura. E, por exemplo, antes de notarmos que necessitávamos cambiar um pouco o condicionamento de frente,
várias vezes parávamos a produção por causa da temperatura. Quando começamos a melhorar o acondicionamento de frente, pode ver que continuamos a escavar, mas a temperatura começou a cair. Com isso, conseguimos melhorar a performance da máquina. Essa era como... Essa é a condição de pasta que sacávamos por causa deste câmbio em el frente. Com isso, conseguimos uma performance média de 19 metros dia. Era curto, pero necessário, e conseguimos com isso fazer a obra no prazo que necessitávamos para as Olimpíadas. Okay? Bem, com essa nova tecnologia dentro da IPB, tá? Conseguimos o quê? Conseguimos que uma máquina IPB tivesse uma pressão muito precisa, o que era importante. Tá? Os assentamentos foram dentro do que esperávamos, ou seja, nada em la cidade teve problemas com isso, principalmente tuberias de redes públicas. Tá? Conseguimos, por motivo de colocar bentonita em frente, conseguimos melhor selhar para ser os trabalhos de intervenção hiperbárica e cambiar as ferramentas. Tá? Nós estamos na planta de separação, que é uma coisa muito grande. Tá? Utilizamos todo um único TBM, um único modelo, ou seja, uma EPB solamente. Tá? Claro que ela necessita de mais energia, entre comilhas, para fazer o trabalho, mas mostramos que é possível. Tá? E, ao final, o balanço de energia é a favor das EPB. Tá? Com isso, daquele gráfico de como as áreas das franjas que têm de trabalho melhor para as máquinas, conseguimos com a IPB estender o trabalho e entrar em outra franja e começar a cambiar como veem as IPBs em relação aos materiais mais granulares. Então, é um câmbio de tecnologia, uma inovação que pode cambiar um pouco e ampliar o trabalho delas EPBs, que são mais fáceis de se trabalhar do que uma máquina slurry. O grado de segurança para nós era suficiente. Tá? E com isso a IPB consegue trabalhar em outros suelos diferentes, mesmo sem necessitar de uma máquina um pouco mais, ou dupla, uma máquina que tem slurry e IPB junto, tá? Com uma inversão barra. Okay? Então, na IPB, com 5% de inversão, conseguimos um sistema mais apropriado à escavação de arenas. Tá? E com isso, a IPB híbrida cambia esse juego de hasta onde ela pode escavar com relação aos materiais granulares. Okay? Bem, eu queria mostrar era esta a ideia de mostrar que há possíveis inovações todavia nas máquinas e temos que seguir adelante.